Nota do tradutor. A partir deste capítulo, o autor usará bastante o termo tipos. É importante para nós entendermos que a palavra tipo se refere a uma sombra, a um exemplo ou a um simbolismo de algo que ainda viria a acontecer. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Portanto, sempre que o autor usar a palavra tipo, ficará subentendido o sentido de exemplo, símbolo ou metáfora. Fim da nota do tradutor. Capítulo 11. Jesus, a oferta pelo pecado. Eu percebo que muitas das declarações que fiz neste livro só poderiam ser chamadas de teoria sem os tipos do Antigo Testamento para sustentá-las. Então, começaremos com o livro de Levítico, capítulo 6. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata a oferta queimada, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio do tabernáculo da congregação. Levítico 6, 24 a 26, versão King James. À primeira vista, parece que o sumo sacerdote vai comer o sacrifício, mas observe o versículo 30. E nenhuma oferta pelo pecado, do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se com o lugar santo, não será comida, ela será queimada no fogo. Holocausto pelo pecado. Nota do tradutor. Em inglês, a palavra holocausto é traduzida como oferta queimada. Por isso, usaremos as duas expressões de forma intercambiável. Fim da nota do tradutor. Jesus foi a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado será queimada no fogo. O salmista Davi tratou disso. E tu livraste minha alma do mais baixo inferno. Salmo 86, 13, versão King James. Estas palavras proféticas se referem a Jesus sendo libertado do inferno. Observe as palavras de Jesus. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 40. No coração da terra, no centro da terra, não no túmulo. É onde está o inferno, no centro da terra. Existem vários lugares nas Escrituras que indicam isso. Tudo o que tocar a sua carne será santo, e quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no lugar santo, e o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado, e se for encharcada num vaso de cobre, esse deverá ser esfregado e enxaguado com água. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão, é coisa santíssima. E nenhuma oferta pelo pecado, do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se com o lugar santo, será comida, ela será queimada no fogo. Levítico 6, 27 a 30, versão King James. Em outras palavras, a oferta pelo pecado, que representa Jesus, não podia ser comida, tinha que ser queimada. Eu quero que você observe o versículo 28. E o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado. Ouça as palavras proféticas a respeito de Jesus. Estou esquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado. Salmo 31, 12. Primeira morte. Isaías disse: designaram-lhe a sepultura com os perversos em suas mortes. Enquanto ele pendia na cruz, Jesus, o Cordeiro, a oferta sem manchas pelo pecado, o Filho de Deus, permaneceu santo até o último suspiro deixar o seu corpo. Quando ele deu o seu último suspiro, ele disse: está consumado. Ele se entregou à morte física e depois recebeu a morte espiritual. Depois que a oferta pelo pecado foi feita. Eu quero que você veja o tipo do Antigo Testamento. Como ele se entregou à morte e recebeu o pecado. Observe Levítico 16, 5. E ele tomará da congregação dos filhos de Israel 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para a oferta queimada. A oferta queimada era para Arão, o sacerdote que a oferecia. E ele tomará 2 bodes e os apresentará perante o Senhor à porta do tabernáculo da congregação.
E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode expiatório. E Arão trará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode expiatório deverá ser apresentado vivo perante o Senhor. Levítico 16, de 7 a 10. Estes 2 bodes representam Jesus. Você não pode usar apenas um, deve haver 2. Um era para a oferta pelo pecado e o outro para receber o julgamento, a punição ou a justa retribuição pelo pecado. Os 2 bodes formavam um sacrifício completo. A segunda morte. Agora, a oferta pelo pecado está morta. Jesus, na cruz, entregou-se à morte física como oferta pelo pecado. Não havia pecado nele. Esta é a razão pela qual ele se qualifica. Ele é imaculado e esta oferta é santíssima. Mas, uma vez que a oferta pelo pecado foi oferecida, seu espírito deve ser apresentado diante de Deus para receber a justa retribuição de recompensa. A alma que pecar, esta morrerá. Não, Jesus não pecou, mas o homem pecou. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. A Bíblia é clara. O salário deve ser recebido. A justiça deve ser realizada. Para obter a redenção eterna, um preço eterno deve ser pago. A vida física não é eterna. Lembre-se das palavras de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 24:36. Se Deus vai nos redimir da segunda morte, alguém deve pagar esta penalidade. A segunda morte é espiritual, é a separação de Deus. Isso é algo impressionante, mas estou convencido de que as Escrituras revelam que Jesus se tornou espiritualmente morto para obter vida espiritual para nós. Você pode tirar suas próprias conclusões ao observar estes tipos do Antigo Testamento. A oferta pelo pecado. Agora acompanhem com atenção. Então ele matará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como ele fez com o sangue do novilho, e perante o propiciatório. E ele fará expiação pelo lugar santo por causa da impureza dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados. Levítico 16, 15 e 16. Este é um tipo ou prenúncio do sangue de Jesus, fazendo expiação pelos pecados do mundo. E ele fará expiação pelo lugar santo por causa da impureza dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados. E assim ele fará para o tabernáculo da congregação, que permanece entre eles no meio das suas impurezas. E, quando ele acabar de reconciliar o lugar santo e o tabernáculo da congregação e o altar, então ele trará o bode vivo. Levítico 16, 16 e 20. Observe que o lugar santo seria expiado depois que uma oferta pelos pecados do povo fosse feita. Então eles trariam o outro bode. O segundo bode é um tipo de Jesus depois que ele expirou, já tendo tomado a decisão de abrir seu espírito a Deus, para fazer o que era necessário para satisfazer as reivindicações da justiça e redimir o mundo. A redenção eterna estava em jogo. Jesus, o bode expiatório. E Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões em todos os seus pecados. E os colocará sobre a cabeça do bode e o enviará pela mão de um homem apto para o deserto. Levítico 16, 21. Alguém já sugeriu que o pecado é uma desobediência pessoal e que o pecado não pode ser imposto a ninguém? Mas lemos em Isaías que Deus colocou nossas iniquidades sobre Jesus. Vemos aqui no tipo do Antigo Testamento que o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício impôs as suas mãos, não uma, mas ambas, sobre a cabeça do bode.
Jesus é o cabeça da igreja. Quem ofereceu Jesus como sacrifício pelo mundo? Deus. Abraão profetizou: Deus proverá para si um cordeiro. Foi Deus quem ofereceu o sacrifício. Ele foi o sumo sacerdote que colocou as suas mãos sobre a cabeça do bode. Então, de acordo com este tipo, seria Deus quem poria as suas mãos sobre o Espírito eterno de Jesus e confessaria sobre ele as iniquidades de todo o povo, e todas as suas transgressões em todos os seus pecados, e ele os colocará sobre a cabeça do bode e o enviará pela mão de um homem apto para o deserto. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles, até uma terra não habitada, e ele enviará o bode ao deserto. Levítico 16, 21 e 22. O novo dicionário do século XX de Webster diz que a morte na teologia significa separação da alma de Deus, mas também estar sob o domínio do pecado, destituído de graça ou da vida divina, chamada morte espiritual. Se você tem uma Bíblia de estudo, pode ser que encontre uma nota que diz que a expressão não habitada no hebraico no versículo 22 significa separação. Então, o bode foi enviado para uma terra de separação. A morte espiritual significa separação de Deus. O primeiro bode já está morto, a morte física já ocorreu, mas esta é a segunda morte. Esta é a morte que completa a morte plural que Isaías profetizou. O segundo bode não deixou de existir. Ele foi enviado para uma terra de separação. Este é o tipo para a morte espiritual. Quando Adão morreu espiritualmente, seu espírito não deixou de existir. Satanás é um espírito. Ele está espiritualmente morto, mas ainda assim existe. Os espíritos são eternos. Eles nunca deixam de existir. Para que o segundo bode fosse um verdadeiro tipo, ele precisava existir para receber o julgamento da justiça. Depois que o sangue de Jesus foi derramado para expiar o santo lugar, o véu foi rasgado de alto a baixo. A oferta pelo pecado havia sido feita. O santo lugar foi expiado, o caminho para o Santo dos Santos foi aberto, mas o julgamento precisava ser feito. Os pecados e iniquidades tinham que ser levados embora. Então, Jesus se tornou pecado e o levou para um lugar inabitável, um lugar de separação. Uma tradução diz, um lugar não apropriado para a habitação humana. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Deus nunca pretendeu que o homem fosse para lá. Jesus levou o pecado para o poço do inferno. Ele o levou para a região dos condenados para se livrar do pecado. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles até uma terra não habitada, e ele enviará o bode ao deserto. E Arão virá ao tabernáculo da congregação, e despirá as vestes de linho que ele colocou quando entrou no lugar santo, e ali as deixará. E banhará a sua carne com água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá, e oferecerá a sua oferta queimada, e a oferta queimada do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E a gordura da oferta pelo pecado ele queimará sobre o altar. E aquele que tiver soltado o bode expiatório lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no acampamento. Levítico 16, 22 a 26. Oferta santa pelo pecado. Alguns afirmaram que Jesus realmente não se tornou pecado porque a oferta pelo pecado permaneceu santa. Mas observe que um bode era santo, a oferta pelo pecado. O outro bode estava contaminado com os pecados dos outros, não com os seus pecados, mas com os pecados dos outros. A oferta pelo pecado permaneceu santa, não poderia estar contaminada. Tudo o que tocasse nela seria santificado. Uma vez que a oferta pelo pecado já tivesse sido oferecida, o bode expiatório deveria ser levado diante do sumo sacerdote, Deus. Ele impôs as duas mãos sobre o bode expiatório e confessou todos os pecados do povo sobre o segundo bode. Agora vamos olhar novamente para o tipo. O espírito humano de Jesus é como o bode expiatório. O espírito de Jesus é eterno. Ele deve obter a redenção eterna. O sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício colocou as mãos sobre a cabeça do bode. Deus é o sumo sacerdote que ofereceu a Jesus.
As últimas palavras que Jesus disse antes de morrer foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Eis o tipo. Deus, o sumo sacerdote, impôs suas mãos sobre seu filho Jesus e confessou os pecados, iniquidades e transgressões do povo, colocando-os sobre ele, Jesus. O bode estava tão contaminado que a pessoa que o conduziu ao deserto é considerada contaminada e deve tomar banho e lavar suas roupas antes de voltar ao lugar sagrado. O primeiro bode foi santo, o segundo estava contaminado com os pecados dos outros. Mas qualquer pessoa tocada pela carne ou pelo sangue da oferta pelo pecado era chamada santa. A igreja nunca viu o que Deus fez para redimir o homem. Ele fez o espírito de seu filho ser pecado. Ele carregou este fardo do pecado do mundo. Sem dúvida, foi isto que trouxe as gotas de sangue das suas veias para a pele quando ele se ajoelhou no jardim do Getsêmani. Ele não tinha medo da morte física. Era a separação daquela segunda morte que ele temia. E o novilho para a oferta pelo pecado e o bode para a oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão levados por alguém para fora do acampamento, e eles queimarão no fogo as suas peles, a sua carne e o seu esterco. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois ele entrará no acampamento. Levítico 16, 27 e 28. Palavras proféticas de revelação. A palavra profética de Isaías e de outros revela verdades ocultas que o homem não viu. Jó tocou a profecia referente ao sofrimento de Jesus, e isto passou praticamente despercebido. Muitos dos profetas entravam e saíam da profecia, como Davi fez em muitas ocasiões. Todo o capítulo 29 de Jó é, sem dúvida, Jesus falando do seu sofrimento. Não serve para ninguém mais além de Jesus. Observe os versículos de 12 a 18. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho espiarei, multiplicarei os meus dias como a areia. Então em Jó capítulo 30 temos a profecia. Abominam-me. Fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os olhos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte, e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Jó 30, 10 e de 15 a 30. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam à cova.
Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Salmo 88, de 3 a 8, 15 e 16. Então o profeta Isaías disse: Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Isaías 53, 8. Redenção eterna. A redenção eterna estava em jogo, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Hebreus 10, de 4 a 6. Jesus se tornou a oferta pelo pecado, mas era preciso mais do que isso para dar ao homem a redenção eterna. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10, de 7 a 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículos 12 e 13. Um sacrifício completo. Os 2 bodes são considerados um sacrifício completo. Sem o bode expiatório não poderia estar completo porque ele não teria sido conduzido. O julgamento recairá aonde Jesus carregou estes pecados, ou seja, no inferno. A oferta do Antigo Testamento simplesmente varria os pecados para debaixo do tapete. Cobria-os de forma que não pudessem ser vistos. A oferta perfeita não veio cobrir, mas trazer a redenção eterna. O homem não teria mais consciência de pecado. Jesus carregou este pecado sobre si mesmo. Paulo viu isso. Ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Deus o fez ser pecado. Jesus não pecou. Ele se tornou pecado. Ele alegremente engoliu o pecado e o levou para o lugar inabitável. O problema do pecado está sanado. Jesus Cristo de Nazaré o levou embora. Ainda temos o problema do pecador, mas Jesus também é a cura para o problema do pecador. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Hebreus 10, 14 a 16. Ao falar sobre escrever em seus corações, ele está tratando de uma lei espiritual. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a oferta pelo pecado. Vamos voltar a Hebreus 9, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 8 e 12. A redenção eterna é nossa?
Ele não entrou lá até ter obtido a redenção eterna para nós. Você se lembra quando ele apareceu para Maria no túmulo? Ele disse: "Não me toque, porque ainda não subi ao meu Pai." Ele tinha que subir ao céu e aspergir seu sangue. Quando ele apareceu aos discípulos uma segunda vez, disse a Tomé: "Toque-me, apalpe-me." Ele já havia entrado e obtido a redenção eterna para nós. Sacrifício eterno. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Hebreus 9, 13 e 14. Como isso foi feito? Pelo Espírito eterno dentro dele. Jesus abriu o seu Espírito eterno para Deus quando expirou. Suas últimas palavras foram: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Lucas 23, 46. Nos tipos do Antigo Testamento, o sacerdote que oferecia os sacrifícios, que só podia ser Deus, pois somente Deus poderia tocar seu espírito, impunha as mãos sobre a cabeça do bode, ou sobre o Espírito eterno. Observe que o primeiro bode está morto, a oferta pelo pecado já foi feita. Ele então era enviado para um lugar desabitado, para que o julgamento caísse sobre ele e não viesse sobre o povo. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Hebreus 9, 14 e 15. A redenção eterna requer um sacrifício eterno. Tinha que ser um sacrifício completo. Tinha que ser um compromisso total. Foi por isso que Jesus suou gotas de sangue no jardim, pois onde está o testamento deve haver necessariamente a morte do testador. Morte do testador. Para obter a redenção eterna, o Espírito Eterno teve que levar o pecado a um lugar de julgamento. Esta foi a segunda morte. Jesus morreu espiritualmente, não por nenhum pecado dele. Ele se tornou a serpente no poste, a cobra no chão, no tipo do Antigo Testamento. Ele fez isso para que pudesse engolir o mal e levá-lo embora, para que o julgamento recaísse sobre o inferno e não sobre aqueles que receberam a redenção. Isto deveria fazer o mundo inteiro nascer de novo. E eu estou convencido que faria, se o mundo soubesse disso. Um testamento é uma força depois que os homens estão mortos, mas ele não tem nenhum poder enquanto o testador vive. Não há dúvida, para obter a redenção eterna, um Espírito eterno precisava ser sacrificado. Há um ponto que quero esclarecer. O Espírito de Jesus não deixou de existir. Os Espíritos nunca deixam de existir. O Espírito de Jesus ficou espiritualmente morto. Adão morreu espiritualmente quando comeu do fruto. Jesus morreu espiritualmente quando abriu-se a si mesmo para o pecado. Ele permitiu que isto acontecesse. Deus colocou o pecado sobre ele. O Santo Filho de Deus não pecou. Ele se tornou pecado por você e por mim. Ele se tornou um homem espiritualmente morto. Ele foi separado de seu pai Deus, uma separação espiritual, e o profeta Isaías viu isto. Ele viu duas mortes, física e depois espiritual. A razão pela qual o Filho do Homem se manifestou, fez-se visível, foi para desfazer, destruir, desligar e dissolver as obras que o diabo fez. 1 João 3,8, versão ampliada. Jesus veio desfazer o que Satanás havia feito. Adão cometeu pecado e morreu espiritualmente. A morte espiritual de Adão produziu morte física, pois o salário do pecado é a morte. Veja este contraste. Jesus tornou-se obediente a uma morte física que não lhe era devida. Ele tomou a decisão antes de morrer de carregar as iniquidades do mundo. Além disso, ele sofreu a penalidade total por estes pecados, que eram a morte espiritual ou a separação de Deus, para restaurar o homem à comunhão com Deus. Jesus tomou a decisão de morrer enquanto estava vivo. Hoje, os homens devem tomar a decisão de viver antes de morrer.
Jesus reverteu o processo. Adão morreu espiritualmente, depois fisicamente. Jesus morreu fisicamente, depois espiritualmente. Como o salário do pecado é a morte, o mesmo acontece com o dom da justiça, a vida eterna. Vamos dar uma olhada na maneira como o Espírito de Deus falou através do apóstolo Paulo em Romanos 5, 12 e 14 a 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sim, Jesus obteve a redenção eterna para nós. Capítulo 12. O bordão é um tipo de Jesus. Existem muitas verdades escondidas nas Escrituras, mas não queremos construir um pensamento por apenas uma passagem. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. 2 Coríntios 13, 1. Você pode encontrar um tipo de Jesus em todos os livros da Bíblia. Mesmo começando com Gênesis, temos algumas prévias do que Deus está prestes a fazer na Terra para resgatar a humanidade de uma vida de destruição. Algumas das maiores verdades da Bíblia são encontradas nos tipos do Antigo Testamento. Há muitos tipos do Antigo Testamento sobre os quais você já deve ter pensado. Como poderia ser? Por que Deus estabeleceu esses tipos? Ao olharmos para a palavra, veremos o que Deus tinha em mente quando ele começou a moldar o destino do homem por estes tipos do Antigo Testamento. E sairá um bordão do tronco de Jessé, e um ramo se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. E justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge a sua cintura. Isaías 11, de 1 a 5. O que eu quero que você note é a palavra bordão. Em algumas versões aparece como vara. Jesus é chamado de o bordão que sai do tronco de Jessé. Ele fala sobre Deus golpeando a terra com a vara da boca. Jesus era a palavra de Deus, a palavra falada da sua boca. É sobre isso que ele está falando. Jesus e a palavra são um, e a vara é uma representação de Jesus. Com isto em mente, vamos para Êxodo capítulo 7 e vemos um tipo de Jesus do Velho Testamento pegando o pecado e o eliminando. Você conhece a história do faraó? Moisés e Arão foram diante dele e disseram: "Deixe o nosso povo ir embora." No versículo 9, Deus está falando: "Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente."
Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó. Êxodo 7, 9 e 10. Agora lembre-se, o bordão é um tipo de Jesus. Quando Arão lançou o bordão diante de Faraó, ele se transformou em uma serpente representativa do pecado ou do mal. Deus deu a Faraó e ao diabo uma prévia do que estava para acontecer na terra. Mas Satanás não é inteligente o suficiente para descobrir, nem foi Faraó. O Faraó disse: "Isto não é nada, chamem meus mágicos." Quando os mágicos do Faraó lançaram suas varas, elas também se tornaram serpentes. Mas o bordão de Arão engoliu suas serpentes. O bordão de Arão se transformou em uma cobra real, e as cobras reais comem outras cobras. Agora, aqui está um tipo de Jesus se tornando pecado. Ele se tornou pecado para engolir o pecado. Este é um dos tipos de Jesus do Velho Testamento que morre espiritualmente e se torna pecado com o objetivo de acabar com o pecado. Isto mostrava o plano de Deus diante do Faraó, do diabo e do mundo. Era uma prévia do que estava para acontecer. Mas eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. Que negócio de cobras era aquele, afinal? O bordão, o tipo de Jesus, se torna uma serpente. Ele se tornou pecado para que pudesse engolir o pecado e se livrar dele. Uma vez que o bordão engoliu todas as outras serpentes, o pecado está derrotado. Vamos para outro tipo do Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 14. Você encontra os filhos de Israel reclamando. Deus disse a Moisés e Arão: "Dize-lhes, por minha vida diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros." Números 14, 28. Lemos em Números 21, 5, depois que Deus disse ao povo que eles teriam o que disseram. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: "Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto?" Deus havia acabado de dizer a Moisés que lhes dissesse: "Eu farei exatamente o que eles dizem", e eles disseram: "Nós vamos morrer no deserto?" Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Números 21, 6. Deus disse às pessoas o que iria acontecer. Sua palavra foi liberada e Deus não pode mentir. Foi um sentido permissivo. Deus teve que permitir que acontecesse. Se ele tivesse impedido, teria violado sua palavra. Veio o povo a Moisés e disse: "Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes." Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: "Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá." Números 21, 7 e 8. Quem é aquela serpente que ele colocou na haste? Jesus, aquele que cura. Hoje os médicos usam o símbolo de uma serpente em um poste como um símbolo de cura. Isto deveria nos dizer algo. Jesus levou suas doenças para lhe trazer cura. Por anos eu não conseguia entender por que Deus disse a Moisés para colocar uma serpente naquele poste. Eu achava que ele tinha cometido um erro, que ele deveria ter colocado um cordeirinho no poste. Afinal, Jesus era o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. O poste é simbólico da cruz, um local de execução. A serpente no poste é simbólica de Jesus se tornando pecado depois que a oferta pelo pecado foi feita. Também é simbólico do julgamento divino sobre a velha serpente, Satanás. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, como Jesus disse a seus discípulos: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." João 12, 32. Jesus voluntariamente se entregou à cruz e à morte. Ele se tornou a oferta pelo pecado. Uma vez que a oferta pelo pecado foi recebida, Deus fez ele, Jesus, se tornar pecado por nós. Aquele que não conhecia o pecado tornou-se pecado. O Filho de Deus, sem pecado, tornou-se como uma serpente para que ele engolisse todo o mal.
Jesus deu um golpe mortal em Satanás na cruz. Os dois morreram na mesma batalha. O julgamento divino tornou Satanás inofensivo e ineficaz contra a nova criação que viria pela ressurreição vitoriosa de Jesus. Se você contemplar o que aconteceu quando a oferta pelo pecado foi feita e o fato de Jesus se tornar uma serpente no poste, isto mudará a sua vida. Satanás, aquela velha serpente, não pode lhe afligir de maneira nenhuma. Se você contemplar o que aconteceu na cruz, você também viverá. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus lhe libertou da lei do pecado e da morte. Um símbolo do juízo divino. O bronze é simbólico do juízo divino. Uma serpente de bronze não pode machucar você porque não tem vida. Foi isso que Jesus veio fazer. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí está, novamente, um tipo de Jesus na cruz no Antigo Testamento. Ele se tornou uma serpente de bronze em um poste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Números 21, 9. Jesus disse: "E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." João 3,14. A serpente no poste tem um duplo significado. É o que poderíamos chamar de lei da dupla referência. Jesus se tornou a serpente, mas o bronze é simbólico do julgamento divino. O julgamento divino foi derramado sobre Jesus para destruir o poder da serpente. Desde que isso aconteceu, a serpente é impotente. Jesus destruiu sua habilidade, seu poder se foi. Jesus despojou principados e potestades. Ele os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles. Colossenses 2,15. Jesus, o Filho de Deus, paralisou Satanás. Ninguém tem medo de uma serpente de bronze porque é inofensiva. Uma cobra de bronze não pode morder ninguém. Satanás ficou paralisado pelo golpe mortal de Jesus. A semente da mulher feriu sua cabeça. O julgamento divino tornou a velha serpente inofensiva e ineficaz. Se você contemplar o que Jesus fez, verá a velha serpente, o diabo, como uma serpente de bronze, tornada inofensiva pelo julgamento divino. A Bíblia diz que Jesus o paralisou. Encontramos em Hebreus 2,14 estas palavras: "Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo." A palavra traduzida como destruir equivale a paralisar. Ele paralisou quem tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2,15. Jesus nos livrou do medo do golpe mortal de Satanás. Não precisamos temer esta serpente de bronze. Ele se tornou inofensivo e ineficaz pelo julgamento divino. José, um tipo de Jesus. José é um tipo de Jesus do Antigo Testamento. Mesmo sua própria família não tendo acreditado nele, no final curvaram-se diante dele. Deus deu a José a revelação do que estava por vir, mas sua família não a recebeu. Seus irmãos o lançaram em um poço e o venderam como escravo no Egito. Gênesis 37, 28. Jesus veio à terra dizendo o que o seu pai disse, mas seu próprio povo o lançou fora. Deus colocou nossas iniquidades nele. Isaías 53, 6. José ascendeu do fundo de um poço a um lugar de autoridade por causa da palavra de Deus para ele. Seu nome ficou conhecido em todo o Egito. Jesus subiu da cova dos condenados para muito acima de todos os principados e potestades. O nome dele está acima de todo nome. Filipenses 2:9. José comprou toda a terra em tempos de fome. Gênesis 47:20. Jesus comprou todo o mundo com seu sangue. João 3:16. Os irmãos de José o entregaram para o mal, mas Deus transformou isto em bem para salvar todos os que viessem a ele. Gênesis 50:20. Jesus foi entregue até a morte por homens maus, mas Deus usou isto para salvar todos os que viessem a ele.
1 Coríntios 2, 7 e 8 e Romanos 5, 17. José foi punido por coisas que não fez. Gênesis 39, 20. Jesus sofreu o castigo que nos pertencia. Isaías 53, 5 e 6. José se tornou escravo para enriquecer Israel. Gênesis 37, 28. Jesus se fez pobre para que você pudesse ser rico. 2 Coríntios 8, 9. Todo o Egito curvou-se diante de José. O Egito é um tipo do mundo e do pecado. Todo o pecado se curvou a Jesus. Capítulo 13. Primogênito dos mortos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu reino sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, de 1 a 3 e de 5 a 7. Do que ele está falando quando diz, eu hoje te gerei? Ele está falando sobre quando Jesus nasceu em uma manjedoura? Encontramos a resposta em Atos 13, de 30 a 34. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Do que ele está falando? Para encontrar a resposta, vamos para Hebreus 1, 4 e 5. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Você notará que Deus não disse isto a nenhum dos anjos. Deus disse isto a Jesus no dia em que o ressuscitou dentre os mortos. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ele começa a desvendar um mistério oculto do plano redentor de Deus, que é quase desconhecido para a igreja hoje. Porque Jesus se tornou pecado e se separou de Deus, Deus teve que se tornar um pai para ele mais uma vez. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Hebreus 2, de 6 a 9. Observe que Jesus provou a morte por todo o homem. De que tipo de morte Paulo está falando? Deve ser a morte espiritual. Se Paulo estivesse falando da morte física, então ninguém jamais morreria fisicamente. Por causa do sofrimento de separação espiritual de Jesus, o pecador pode ser redimido da morte espiritual. Você percebe que Paulo não está falando da morte física? Nunca mais precisará haver a morte espiritual. Você pode morrer espiritualmente, mas não precisa. Será um ato de sua vontade se você o fizer. Jesus morreu pelo pecador. Ele provou a morte para que o pecador pudesse ser redimido. O pecador não vai para o céu só porque Jesus morreu por ele. Ele tem que nascer de novo. Ele é um filho do diabo. Mas Jesus já engoliu este castigo e os pecados do homem estão perdoados. Se o pecador crer e confessar Jesus como seu Senhor, ele terá uma nova concessão de vida.
Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2, de 11 a 14. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 5:5. Ao olharmos para as referências das Escrituras sobre a morte espiritual de Jesus por nós, eu quero que você note que não é algo que alguém simplesmente inventou. É uma verdade da Bíblia, não uma teoria. Isto liberará você para uma área maior de fé e entendimento, pois você sabe o que Jesus fez para trazer sua salvação. Para apreciar completamente o que Jesus fez por nós, precisamos saber que ele foi para o inferno, recebeu punição por nossos pecados e obteve redenção eterna por nós. Você não pode receber a redenção eterna através de sacrifícios físicos. Esta é a razão pela qual a antiga lei não funcionaria, pois ela não resgataria o homem da consciência do pecado. Primogênito entre muitos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Paulo não pode estar se referindo a Jesus sendo o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Lázaro e outros foram trazidos de volta à vida antes dele. Ele está falando sobre o primeiro a nascer da morte espiritual para a vida espiritual. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ele conheceu Jesus de antemão. Jesus estava com ele desde o princípio. Agora, não leia algo nesta frase que ele não disse. Há um duplo significado aqui. Ele não está dizendo que as pessoas são predestinadas para serem salvas ou não. Ele está dizendo que todo mundo que recebe Jesus nasce de novo e sairá do mesmo molde que Jesus saiu quando ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele nasceu de novo do Espírito de Deus. Jesus disse a Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Acabamos de ler em Romanos 8, 29, que Jesus foi chamado o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, não haverá um nascido da morte espiritual para a vida, mas muitos nascerão como ele. Isso foi uma má notícia para Satanás? Satanás estava ocupadíssimo com Jesus aqui nesta terra. Satanás deixava as pessoas doentes e Jesus as curava. Satanás matou Lázaro com uma doença. Jesus veio, ressuscitou-o dentre os mortos e o curou. Satanás pensou: se eu tiver a chance de me livrar de Jesus, farei imediatamente. Ele pensou que tinha conseguido se livrar de Jesus, mas descobriu que não conseguia segurá-lo no inferno. Jesus nasceu de novo diante dos seus olhos. Ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, haverá milhões e milhões deles, exatamente como Jesus. No dia de Pentecostes, no cenáculo, 120 nasceram de novo, assim como Jesus. Então, antes que o dia terminasse, mais 3.000 nasceram de novo. Esta é uma má notícia para Satanás. 3.120 nascidos de novo, assim como Jesus. Encontramos na Bíblia que Jesus é chamado o Filho unigênito até o dia em que ele ressuscitou dos mortos. Então, em toda referência a Jesus depois disso, após a ressurreição, ele nunca mais é chamado de unigênito. Em algumas ocasiões, ele é referido como unigênito quando se fala de antes de ele ressuscitar dentre os mortos, mas, neste caso, não estão se referindo ao tempo presente. Em Gênesis 22, 16 e 17, Deus disse a Abraão: porquanto fizeste isso, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos.
Deixe-me lembrá-lo que Jesus disse a Pedro: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: Eu vou construir a minha igreja. O homem tentou construí-la todos esses anos, mas falhou. Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja. Deus está no processo, através de Jesus Cristo de Nazaré, de construir a igreja hoje. Você verá a maior igreja que o mundo já conheceu. Uma declaração profética. Enquanto eu ensinava sobre esse assunto em uma das minhas reuniões, o espírito de profecia veio sobre mim e a seguinte palavra profética surgiu: Porque está próximo o dia em que o ministério da palavra de Deus viverá na igreja. Aqueles que morreram para as coisas de Deus se levantarão e andarão na sabedoria e no poder de Deus. A força do Todo-Poderoso fluirá no meio deles. Assim andarão na avenida da vida, até que a sabedoria que flui de seus lábios assombre o mundo. Porque eles falarão do Espírito de Deus, a unção de Deus se levantará dentro deles. Os anjos e os espíritos ministradores se envolverão muito na vida dos crentes que se levantarem neste dia e caminharem nos princípios da palavra. Assim a unção de Deus fluirá na terra e a igreja do Deus Todo-Poderoso será edificada. Isto acontecerá como uma explosão pelo poder do Espírito de Deus. E assim eles se levantarão aqui e se levantarão ali, eles se levantarão da obscuridade. Vocês verão igrejas indo de 1 a 3.000 em 3 meses. Vocês verão a poderosa unção de Deus operando na terra. Vocês verão a restauração dos filhos de Deus. Eles serão restaurados ao seu devido lugar e o poder do Cristo vivo será derramado por toda a terra. Vocês verão isto em sua geração. Porque sabe, há pessoas que se desviaram da palavra e estão pregando um evangelho social. Acontecerá que estas igrejas vão secar. Elas murcharão e desaparecerão. Algumas perderão milhares de membros em meses, desaparecerão e a propriedade será vendida porque estão mortos. Não existirão nos dias que virão. Ou eles existiram nos dias passados porque não foi como será no fim que se aproxima. A unção de Deus fluirá na terra e as trevas prevalecerão sobre aqueles que estão nas trevas. A densa escuridão cobrirá os que estão nas trevas, mas a luz se tornará mais clara para os que andam na luz. Minha igreja será edificada e acontecerá como se tivesse passado apenas um dia, pois farei uma breve obra de justiça na terra. Jesus restaura o homem. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Apocalipse 1, 4 e 5. Jesus é o príncipe dos reis da terra. Você já se perguntou quem são os reis? Deixa eu te ajudar. Paulo disse em Romanos 5,17: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus é o príncipe e nós somos os reis, restaurados ao nosso devido lugar. Nossa autoridade está restaurada. A Bíblia ampliada diz que reinaremos como reis na vida através dele, Jesus Cristo. Deus disse em Gênesis 22, 16 e 17: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A semente era Jesus. Gálatas 3, de 13 a 16, na versão King James, diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé.
Irmãos, falo como homem. Embora seja um testamento de homem, se ainda assim for confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou adicionar-lhe coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Não diz às sementes como se fossem muitas, mas fala de um só, e à tua semente, isto é, a Cristo. Paulo está se referindo a Cristo, que é a semente, que possuirá a porta dos seus inimigos. O versículo 14 diz receber a promessa do Espírito através da fé. Ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, ele não está falando sobre o batismo do Espírito Santo. Ele está falando da promessa que o Espírito Santo fez a Abraão a respeito de sua semente, Jesus Cristo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão. Observe, semente, não sementes. Ele está nos chamando, o corpo de Cristo, de a semente de Abraão. Somos um com ele, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 26 a 29, versão King James. Somos herdeiros de acordo com a promessa, restaurados à nossa devida santidade com autoridade nesta terra. Nascemos do Espírito de Deus, vivificados de acordo com a palavra de Deus, homens sob autoridade na terra, e possuiremos a cidade dos nossos inimigos. Paulo disse em Efésios 1, de 16 a 20, Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo disse, eu não quero que vocês ignorem a eficácia da força do poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, porque é o mesmo poder que levantará as pessoas da morte espiritual para a vida espiritual hoje, exatamente como aconteceu naquele dia. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 5 e 6. A razão pela qual ele quer que você tome posse da força do poder que ele exerceu em Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, é porque quando ele ressuscitou você da morte espiritual para a vida espiritual, ele lhe exaltou. No que diz respeito a Deus, ele vê você sentado à direita dele com Jesus, em autoridade e poder para sempre, acima de todos os principados, potestades, poder e domínio. Agora você percebe que não estamos lá no corpo, mas estamos lá em autoridade e poder espirituais. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 9 e 10. Jesus derrotou Satanás em um combate mortal. Ele recebeu este nome por herança. Foi concedido a ele, e este nome está acima de todo nome. Eu quero lembrá-lo que Jesus nos deu seu nome para usarmos. No monte, antes de ascender ao Pai, ele disse, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Então virou-se para os crentes e disse, Agora vocês vão em meu nome, expulsem demônios, curem enfermos, ressuscitem mortos. Marcos 16, de 15 a 18. Em outras palavras, enquanto eu estiver fora, façam isto, tirem Satanás da falsa autoridade dele.
Jesus tinha todo o poder no céu e na terra e deu ao crente. Ele lhe deu o nome dele e o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de câncer, artrite e enfisema. Está acima de qualquer coisa que você possa nomear. Toda doença conhecida pela humanidade tem algum tipo de nome e o nome de Jesus está acima de todos. Às vezes as pessoas leem as Escrituras e dizem glória a Deus, todo joelho se dobrará a Jesus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, e ele deu a você este nome para usar. Davi disse no Salmo 138:2: Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O nome de Jesus está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante deste nome. O nome de Jesus lhe dá autoridade em 3 mundos: sobre seres no céu, seres na terra e seres debaixo da terra. Ele deu autoridade aos crentes em 3 mundos e não apenas isso, mas Deus magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Deus lhe deu autoridade na terra. Ele restaurou sua autoridade através do renascimento do espírito humano. Ele te deu o que Satanás roubou de Adão. Deus espera que o crente atue na terra até que ele venha. Não, ele não disse armazene batatas e se esconda nas montanhas. Ele disse atuem até que eu venha. Lucas 19:13. Os Estados Unidos ocuparam a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Você acha que fomos até lá e perguntamos: ei, o que vocês todos querem fazer? Não, ocupamos e controlamos o lugar. Jesus disse que devemos ocupar e controlar esta terra até que ele venha. Nós temos autoridade para fazê-lo. Isto será feito através de seu nome e da sua palavra. Palavra profética. Novamente, compartilhe uma palavra profética que surgiu ao ensinar sobre esse assunto em uma de minhas reuniões. O Espírito do Senhor disse: Fiquem de pé neste dia e hora, pois este é o dia em que minha sabedoria e meu poder serão manifestos na terra. Nos próximos dias vocês verão poderosas manifestações, pois a riqueza do pecador é depositada para os justos. Então comecem a se estabelecer sobre a minha palavra, pois eu magnifiquei a minha palavra e o meu nome acima de tudo. Assim como o meu nome está acima de todo nome na terra, assim também a minha palavra está acima de todo profeta da destruição que vier profetizar o fim ou a derrota da igreja. Portanto, levantem-se e estiquem-se à sua verdadeira altura, pois estes são os dias em que meu povo andará em vitória e imporá a derrota dos poderes das trevas pela minha palavra fluindo dos seus lábios. Homens cheios do Espírito de Deus seguirão os caminhos da minha sabedoria. Nações do mundo chamarão esta nação e dirão: envie-nos um profeta de Deus, para que possamos ver as coisas que ouvimos que acontecem aí. Pois as coisas que funcionavam anteriormente não funcionam neste tempo. Quando o profeta de Deus for ministrar, ele terá a liberdade de passar por trás da cortina de ferro. Ele irá por trás da cortina de bambu. O conhecimento do Senhor se espalhará por toda a terra. Vocês verão uma grande obra em seus dias, pois a riqueza do pecador acabará por chegar às suas mãos, enquanto vocês seguem os preceitos da minha palavra. Estabeleçam-se e permaneçam na sua verdadeira altura em minha palavra, e vejam o meu agir nestes dias.